Vocês lembram do apóstolo Paulo? Todo dia quando eu levo meus filhos para a faculdade, eu deixo eles cedo e vou para o gabinete pastoral. É quase caminho. Então a gente lê a Bíblia. E eu faço devocional com eles. Mas depois em casa eu faço também. Todo dia. E aí ontem nós começamos a ler Gálatas. Nós já lemos o livro de Salmos, Hebreus, Romanos, Mateus, um monte de livros ao longo desses anos aí na caminhada na faculdade, desses 2 anos. Mas ontem eu disse, hoje nós vamos começar a ler Gálatas. Comece. Aí começaram a ler Gálatas, capítulo de Gálatas. E Paulo diz lá em Gálatas que ele se avantajava de todos da sua idade. Ou ele era top dos tops. Eu não conheci, já conheci homens muito inteligentes, já conheci polímatas. Conheço um ainda que é grande amigo meu. Também só conheço ele, não conheço outro. Mas igual Paulo, ninguém. Ele era outro nível, outra pegada. É diferente. Ele diz, eu me avantajava de todos os da minha idade. Eu era mais conhecedor, eu era rigoroso com a lei. Eu conhecia a lei e as praticava da melhor maneira com que eu podia. Mas não valia nada. Aquilo não servia para nada. Eu vi que tudo isso não valia nada. Eu só fui dar valor para que isso não valia nada quando Jesus me chamou. As coisas são assim. O indivíduo nasce com a lei gravada no coração. Mas a revelação da teologia, da revelação sobrenatural, ela está acima das nossas habilidades, simplesmente ela entra no nosso coração através da luz da graça. É graça. Lembra que eu falei para você, seu neto não é anjo? Seu filho também não, nem você. Eu acho que uma das grandes coisas que nós temos negligenciado de anos para cá e que tem atrapalhado um pouco a nossa hermenêutica da vida é a gente ter se esquecido disso. Tem pessoas que acham que são bons o suficiente. Eles acham que eles são bons. Que de fato existem coisas que eles merecem. Porque eles são bons. Ele é bom marido. Ela é boa esposa. Ele é um bom pai. Quem sonda o seu coração e o seu pensamento é o Espírito de Deus, né? E o que você faz sozinho, ele sabe mais do que a sua esposa. Mais do que o pastor da sua igreja. Muito mais. E quando você está atuando na sua casa onde ninguém vê, mais ainda. Então, o problema nosso é a petulância de anos para cá. Nós fazemos parte de uma narrativa construída ao longo dos anos, dentro de uma base e de princípios absolutamente autônomos, autorreferentes e humanistas, e nós pensamos que, de fato, nós somos bons o bastante. A gente precisa ler capítulo 2, capítulo 3 de Romanos. É ler lá, viu? Tem que ler. Capítulo 2 de Romanos, 3 de Romanos. É bom, porque ele vai enquadrando você dentro da sua realidade existencial. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todas essas coisas são resultados da graça. Vocês deveriam sair daqui, ajoelhar, com a esposa, ou sozinho, ou solteiro, ou com o que que seja, e dizer, obrigado, porque a tua graça me livra do lago de fogo do inferno. Tem lugar pior do que o inferno. O inferno não é o último lugar para onde as pessoas vão. O lugar pior do que o inferno é o lago de fogo. Onde o inferno, o abismo, a besta e todos os que desprezaram Cristo serão jogados para dentro do lago de fogo eterno. Pior do que o inferno. Lugar de tormento, de dor, eternamente. Nunca mais sai de lá. Um outro problema. Nós temos nos esquecido dessas doutrinas tão amedrontadoras.
ler sobre coisas do inferno, da eternidade sem Deus. A eterna punição de John Bunyan. A capa do livro é vermelha, para apavorar. A punição eterna, ou eterna punição. John Bunyan, o mesmo que escreveu O Peregrino. Meu Deus, é quase umas 400 páginas. Vai lendo e vai tremendo. Vai lendo e tremendo. Então a teologia se divide em infinita e não criada. Constitui o conhecimento essencial que o próprio Deus tem de si mesmo. Essas nomenclaturas não são comuns, ok? Na qual ele é, ao mesmo tempo, o objeto conhecido e aquele que é o conhecedor de todas as coisas que ele determinou e decretou fazer. Mateus capítulo 11, verso 27. Vamos abrir a Bíblia? Porque é importante a gente ler. Estou dando os textos para vocês, mas é importante a gente ler. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa é a teologia infinita. Ela é não criada. Ela é conhecida na sua completude e na sua essência só por Deus. E Ele decreta se revelar a nós. Aí tem a teologia finita e criada, que é uma reprodução daquilo que Deus conhece absolutamente sobre si mesmo e sobre o seu Filho e que é revelada a nós. E aí, ela é revelada na Escritura, para que através da Escritura Sagrada nós consigamos de forma inteligente, hábil, com capacidade intelectual, comunicar aos outros para que eles conheçam mais e mais a respeito de Deus e da sua obra. Então nós temos que considerar a teologia sobrenatural de uma forma absolutamente sistemática, porque ela denota um conjunto de doutrinas de salvação que expressa a redenção de Deus para a humanidade. A teologia inata, naquilo que é chamado de teologia da revelação, não faz isso. Por que ela não faz isso? Porque o pecado afetou o nosso coração e a nossa forma hermenêutica de enxergar as coisas. Nós somos seres hermenêuticos. O que é isso? O que é um ser hermenêutico? É um ser que interpreta. Você interpreta as coisas o dia inteiro. Você interpreta as falas da sua mulher, às vezes dá briga, porque ela diz, eu não quis dizer isso. Mas você entendeu, porque você interpretou as coisas de uma forma que não era. Veja como a nossa visão hermenêutica foi avariada. A ponto de alguém falar alguma coisa e a gente começar a pensar de alguém alguma coisa da qual nós não deveríamos pensar, porque nós começamos a pensar que ele falou alguma coisa que nós pensamos, mas que ele não pensou quando ele falou aquilo. Mas você entendeu daquele jeito. Ou eu estou errado? Nossos filhos, nossa casa, nosso casamento, as pessoas que nós trabalhamos, o nosso chefe. Você já não passou por uma situação assim, de pensar alguma coisa de alguém, sem que aquele alguém tenha de fato feito aquilo que você pensou, e aí você usou hermeneuticamente as suas habilidades para interpretar aquilo. E às vezes dá briga, dá confusão, dá problema, dá tragédia, dá confusão com o filho, dá um monte de coisa, porque nós interpretamos, sem que tenhamos a base real para esse tipo de entendimento de forma exaustiva e verdadeira. Então, a teologia natural ou inata, dentro da proposta da teologia da revelação, ela faz isso. Ela é inata, ela está no nosso coração. Mas as nossas habilidades inatas de reflexão, elas não são as melhores. Até mesmo os nossos conselhos a buscar, ser buscado em pessoas que não são hábeis na Escritura Sagrada, elas podem nos dar conselhos que não sejam bons. Porque elas não conhecem os caminhos de Deus. Como é que ela vai instruir você no caminho de Deus se ela não conhece?
É engraçado isso. Mas hoje em dia a gente tem buscado muito conselho em pessoas que não têm habilidade para nos aconselhar, porque não pensam os pensamentos de Deus, não têm a mente de Cristo. Nós podemos pensar o que Deus pensa? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Pronto. Sim ou não? Sim. Por que você disse sim? Seria um caminho. Por que vocês acham que não? Né? É verdade, sem dúvida. Então, abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Acharam? Pode ler. Dezesseis. Então, vou ler aqui para vocês em voz audível. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, e se nós temos a mente de Cristo, então nós podemos pensar o que Deus pensa. O fato de nós sermos pecadores não atrapalha nós pensarmos como Deus pensa. É óbvio que nós não podemos pensar como Deus pensa no que diz respeito à sua essência, porque os nossos pensamentos são derivados dele. Agora, nós podemos pensar o que Deus pensa, dada a revelação de Deus, expresso na Escritura. Então, Deus deseja e Deus quer e Deus pensa. O quê? Isto que Ele revela na Escritura. Então, nós podemos pensar os pensamentos de Deus? Podemos. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Ainda que nós sejamos pessoas pecadoras, pessoas que somos falhas, Deus regenerou o nosso coração. E quando Deus regenerou o nosso coração, Ele deu uma nova inclinação para nós. Agora, a nossa vontade, ela é fazer aquilo que agrada o Pai. Honrar o nosso Pai, glorificar o nosso Pai. A vontade de Deus é essa, que te conheçam a Ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti. Então, conhecer a Deus, saber a respeito de Deus, revelar as grandezas de Deus, é poder pensar aquilo que Deus pensa de forma simultânea, não de forma arquétipa, porque de forma arquétipa só Deus pensa as coisas, ou seja, no princípio básico e essencial de tudo. Mas nós podemos pensar as coisas de forma equétipa, ou seja, a partir do pensamento de Deus revelado na Escritura. Então veja que estudar a respeito da Escritura como fundamento basilar para a nossa vida não é bobagem. Você só vai aprender coisas fundamentais a respeito da sua fé, em todas as áreas que envolvem a sua vida, a partir da Escritura. Outro dia uma pessoa me procurou, já há muito tempo atrás, e ele disse assim para mim, a minha esposa está se separando de mim. Eu disse, por quê? Teve algum tipo de imoralidade? Nenhum. Não teve adultério nem da minha parte, nem da parte dela. E eu disse para ela que o meu trabalho ficaria muito comprometido, que as coisas que eu faço ficariam muito comprometidas se esse casamento se acabasse. Eu disse, esse é o seu problema. A ordem de prioridade da sua vida é o seu trabalho, não a sua mulher. Você colocou coisas em esferas diferentes para a sua vida, infelizmente. Você colocou o seu trabalho, a sua carreira, as coisas das quais você gosta. E você se esqueceu de Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, onde a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como a sua própria carne e santificá-la. Pensar os pensamentos de Deus, revelá-los, de forma que eles honrem o nome do Pai.
Então nós podemos pensar o que Deus pensa, sem dúvida alguma. Porque nós pensamos os pensamentos de Deus a partir da sua revelação, a partir da sua palavra. A sua palavra foi revelada a nós para que a gente aprenda a pensar.